Bom, para começar, o bruxismo, ele é uma parafunção, ou seja, ele é uma função que não é normal, não é fisiológica. É algo que o organismo produz através dos movimentos dentários, não apenas do ranger dos dentes, mas o apertamento dos dentes também, que muitas pessoas não sabem, acham que bruxismo é só aquele de ranger, porque você ouve, às vezes o parceiro, né, o marido está ouvindo a esposa, porque acontece muito, o índice maior é das mulheres, né, ouve ela rangendo, mas não é apenas isso, existe o bruxismo cêntrico, que é o apertamento. É então, só realmente aquela... que vai gerar o quê? Aquela tensão, a pessoa acorda com aquela musculatura toda dolorida, inclusive refletindo dores de cabeça, ela não sabe por quê. Faz uma avaliação, aí não tem nenhum desgaste na minha boca, mas é porque é um outro tipo de bruxismo. Então, ou seja, é uma parafunção, é um distúrbio, né? Então, ele não é algo normal, mas é um mecanismo que o organismo tem de se deparar com alterações que estão ali locais, neurológicas e psicológicas também, né? Que aí está essa questão do estresse que você está falando, que vamos dizer, é a bomba de tudo, de todas as causas, né? Ah, verdade. Você disse que ia mostrar pra gente duas arcadas dentárias aí, Jordana. Mostra pra gente, explica, por favor. É pelo seguinte, primeiro, porque como eu chego pacientes para mim como ortodontista achando assim, ai, o otorrino, o médico falou que eu tenho que botar aparelho para poder resolver o meu bruxismo e o que a gente diz, né? Ou alguma DTM, alguma disfunção temporomandibular, que aí é uma outra questão, né? Aí eu digo o seguinte, não, como ortodontista eu vou te avaliar primeiro e não necessariamente eu vou colocar aparelho em você. Eu vou fazer uma avaliação e vou tirar a sua dor crônica, se tiver relacionado com essa tensão muscular, através de uma placa miorrelaxante e depois nós vamos fazer uma avaliação. Tanto é que, olha que um exemplo que eu trouxe aqui, dois exemplos que eu trouxe desses dois pacientes meus, olha que interessante. Essa paciente, ela é uma paciente de ortodontia, que ela é classificada como uma maloclusão de classe 3, uma mordida cruzada. Vira para frente, em pé. Do lado esquerdo. Isso, obrigada, Jordana. Tá? Então, é uma paciente típica de ortodontia, né? Você vê claramente que ela tem uma alteração. Só que isso não faz com que ela tenha bruxismo. Claro. Então, a gente vê clinicamente aqui, ela não tem nenhuma alteração, nem de desgaste, nem clinicamente fazendo a palpação com ela. Ela não tem nenhuma reclamação, nenhuma queixa e nem evidenciação clínica disso. Agora, Não, pode falar. Não, pode continuar. Então, ou seja, a pessoa pode achar que por causa dessa situação, então eu tenho uma oclusão assim, é por isso, eu tenho que corrigir os dentes para poder resolver o problema do bruxismo. Não necessariamente, né? Isso é importante colocar, mesmo como ortodontista. E ao mesmo tempo, olha aqui que arcada praticamente perfeita desse paciente. Então você olha, é um paciente com arcada, uma classe 1, encaixa tudo, vira todo engrenadinho, você tem um engrenamento, né? Tem um diastemazinho, mas nada significativo, tem um sorriso muito bonito, né? Quem conhece a pessoa. Só que quando a gente abre e faz uma avaliação, olha o nível de desgaste que você tem. Gente. Mostra ali, Jordana. Vê se está dando para perceber aqui. Nível de desgaste grande das cúspides desses dentes, do canino todo, as facetas, que a gente chama de facetas de desgaste. Muito grande num paciente com uma oclusão. Isso. Tá dando para ver? Tá. Ver as diferenças? É porque é muito branco, né? Não sei se tá dando para ver, mas eu acho que tá assim. Então, você vê claramente que isso não necessariamente gerou, mas a oclusão dele está toda engrenadinha, um pouco de apinhamento, mas nada significativo. Então, isso nos dá um exemplo de que... A pessoa se engana de achar que quem não tem a oclusão perfeita tem bruxismo e vice-versa. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Agora, o desgaste do dente é a consequência do bruxismo. Dessa parafunção. No caso dele, é um paciente extremamente tenso, é um empresário, uma pessoa que está sob estresse muito grande e a gente sabe que no caso dele, né, com o diagnóstico todo, a questão toda dele
é mais relacionada com essa questão emocional. E outra coisa, as consequências do bruxismo também para os dentes, que a gente está mostrando agora. Há um desgaste nos dentes e pode acontecer até uma perda óssea futuramente, doutora Jordana? Sim, exatamente. Então, assim, no bruxismo excêntrico, que faz esse desgaste, né, nos movimentos de lateralidade, que a gente tem esse ranger, você tem desgastes nos dentes, você tem fraturas, quebras de peças recorrentes, a pessoa vai no dentista e fala assim, ué, mas eu coloquei agora, já quebrou de novo, toda hora, então está ali com uma interferência grande. E quando ele tem um bruxismo, que é aquele apertamento, muitas vezes ele vai estar causando alterações ali no osso, na região de recessão, vai ter recessão, alterações toda na parte do periodonto, né? Então isso não é legal. E mesmo porque isso a nível relação oclusal, dentes e periodonto. Quando começa a vir alteração para articulação, que é isso, nós vamos chegar num nível que a gente depois pode falar, isso aí já é pauta para um outro programa, as questões das disfunções temporomandibulares, que são as famosas DTMs, né? Que aí chegou no nível mais avançado. Quais são as consequências? Quais são as outras consequências que ela pode ter se ela realmente deixar o bruxismo sem ser tratado? Olha, vamos dizer assim, nas consequências mais graves, né, finais. Primeiro, ela vai desenvolver essas cefaleias, essas dores que podem estar relacionadas, ela vai começar a desenvolver dores crônicas. Então, ela vai começar a se habituar com dores no dia a dia. Sabe aquela pessoa que já acostumou, é até estranho quando ela não tem dor? Eu atendi uma paciente que ela falou assim, doutora, eu vou começar a atender, mas espera aí que eu tenho que tomar o meu remédio agora, porque eu tenho costume. Eu falei, por quê? Não, você não vai tomar remédio, a partir de agora você não vai tomar mais remédio. E ela ficou numa felicidade que ela não acreditava que ela parou de ficar sem os remédios. Então a pessoa começa a desenvolver até uma acomodação com isso. Verdade. Dores crônicas, e a gente sabe que dores crônicas vão estar relacionadas com o incômodo pessoal a ponto de casos até de depressão por causa disso. Claro. Muito sério. O rendimento profissional, em tudo, nem todas as funções que a gente exerce ao longo do nosso dia, da nossa vida, como mãe, mulher, o marido, o homem que trabalha, você não é a mesma pessoa se você está sentindo dor. Não é. É claro. Não é. E como está relacionado também com uma má qualidade de sono, está interligado, né? Estresse emocional e distúrbios do sono, a gente sabe que são dois fatores etiológicos muito importantes para o bruxismo. Muitas vezes essa pessoa, quem não dorme bem, gente, isso é uma coisa clássica, né? Ela não tem uma qualidade boa no trabalho, na vida. E isso vai atrapalhar muito. E clinicamente, o que ela vai ver? Ela vai ter desgaste, a gente tem casos de redução até da altura facial da paciente, porque ela vai fechando, porque os dentes foram tão desgastados, que começa a ter sensibilidade para comer qualquer coisa, porque já chegou numa área do dente que já está sensível. Olha. Quando não gera mobilidade, perda óssea e perda do dente. E aí tem que fazer o quê? Quando o dente está muito desgastado, como aquele ali. Porque quando há uma perda óssea e há um desgaste, tem que, às vezes, fazer um implante, né? Trocar porque o osso já era, digamos assim. Tem que fazer um enxerto ósseo, fazer um implante. Mas quando há um desgaste assim e não chegou ainda na perda óssea? Isso. No caso dele, por exemplo, qual foi a indicação? Vamos falar sobre o tratamento. Outra coisa importante que a gente tem que colocar. O bruxismo, ele não tem cura. Ele tem controle. Então, nós fazemos tratamentos de controle. O controle que a gente faz, que é o mais utilizado, seria a utilização das placas interoclusais. Então, são as placas miorrelaxantes. Essas placas, o que elas produzem? Enquanto você está dormindo, elas vão produzir um relaxamento em toda a sua musculatura. Então, você começa a acordar relatando que você acorda com a musculatura mais relaxada, começa a relatar que começa a reduzir as dores, começa a melhorar. Aí você vê, você passa assim, quando o paciente está fazendo muitos movimentos, você olha as placas, às vezes você tem que trocar com muita rapidez de uma placa para outra. Só que a gente tem aquele paciente que nem isso faz. Por exemplo, esse caso desse paciente é um paciente que viaja, ele está em várias cidades ao mesmo tempo, por causa dos negócios dele. O que acontece? É uma indicação que hoje é uma grande possibilidade, ajuda muitas pessoas que têm dificuldade até para a utilização da disciplina da placa à noite, é a utilização da toxina botulínica. Então, o Botox hoje, como aplicação para a estabilização do masseter, que é uma musculatura aqui muito relacionada, né, muito hipertrofiada nesse movimento do bruxismo, a gente estabiliza ele.
Ó, que interessante. Então, isso ajuda muito. Ele tem ajudado muito casos graves assim e casos onde o paciente tem disciplina. Então, ele fica livre da placa e ele utiliza a toxina botulínica, que é muito interessante também. O que há, vamos dizer, de mais moderno atualmente. Muito interessante, mas aí tem que ter indicação, sim, né, de todo o tratamento. Claro, não é você ir lá, chegar no seu médico com e falar, vamos aplicar um botox para poder... Com certeza. Tem que ter toda a indicação e o processo tem que ter todo completamente acompanhado por profissionais da área, né, com certeza. Com relação até à placa, até colocar um adendo, porque eu recebo muitos pacientes que vieram de outros profissionais e que falam assim, a placa não resolve nada, porque foram lá, colocaram a placa e não tiveram um acompanhamento do ajuste dessa placa. As pessoas acham que vão lá, colocam uma placa e vão embora. Não, o tratamento desse ajuste dessa placa é importante. Quando a gente ajusta ela nos pontos adequados, cêntricos, leva o paciente numa posição confortável na articulação, aí ele consegue ver, até que a placa agora está funcionando. Então tem essas questões também. É verdade, com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.